Uma produção original Rednet TV. Plano B Audiovisual. Todos os direitos reservados. Direção-geral G. Alexandre. Essa é uma produção original da Rednet TV. Uma história baseada em fatos reais. Enterrados Vivos, documentário Além do Cão, a realidade do sistema carcerário. Fazer um ano que tô aqui, um ano agora, no lugar da Margarida, faço um ano, dentro da tela. Pega tuberculose, pega doença no corpo, pega germe, tudo que esse chão aí é podre, né? Que a família no chão e tudo aí. Aí pisa por aqui no lugar que a gente Onde você dorme? Onde eu durmo, sei. Aqui, ó. Dorme aqui. Tá radicado aqui nesse estádio. Aí aqui forra outro, dorme outro aqui. Dorme outro aqui na porta do dia. Capítulo 1. Como funciona o sistema prisional brasileiro? Dados do relatório da Justiça em 2023 indicam que em 2022 foram mais de 31 milhões de novos processos, um incremento a mais de 10% em relação ao ano anterior, 2021, e um recorde na série histórica nos últimos 14 anos. Em outubro de 2023, 84 milhões de processos tramitavam nos tribunais do país. Isso significa que destes 31 milhões de novos processos à espera de julgamento, se um texto destes os acusados forem sentenciados, aonde é que vão colocar tanto os presos como a precariedade do sistema carcerário? Para alguns é muito simples enfatizar: bandido bom é bandido morto, mas sabemos com a experiência das revoltas carcerárias anteriores que não é tão simples assim. Essa teoria sórdida da menção "eles que se fodam" não condiz com a realidade, e mesmo se assim fosse, como é o desejo de muitos que esperam ansiosamente que os presos se matem entre si, isso não vai resolver o problema e muito menos diminuir a população carcerária. No filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, uma única cena do filme reflete todo o caos da realidade do poder judiciário, da corrupção, do poder legislativo e do sistema carcerário brasileiro. E olha que esse filme foi lançado em 2010 e estamos em 2024, ou seja, 14 anos depois. Mas de quem é a culpa? Por que não constrói mais presídios? Qual a desculpa sensata ou insana para isso? Ou será que tudo isso é uma máquina de fazer dinheiro? O mais insano disso que a gente vem discutindo é que prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. E olha que cada vez mais, só para que vocês tenham ideia, em 1996 a população carcerária brasileira era de 148 mil presos. Hoje, 10 anos depois, a população carcerária é de mais de 400 mil presos. É mais que o dobro, é quase o triplo. Eu fiz uma conta perversa, que evidentemente não serve. Imagina, professor de história fazendo conta, é um desastre. Mas essa aqui eu faço questão de compartilhar com vocês pelo seguinte: eu percebi que a população carcerária brasileira, ela dobra em média a cada 8 anos, enquanto que a população brasileira, ela dobra a cada 50 anos. Se continuarmos com isso aqui, em 2081, a população brasileira será de 570 milhões. Ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Enquanto que a população carcerária brasileira será de 510 milhões.
seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Ou seja, 90% dos brasileiros vão estar na cadeia. Já imaginaram? Ei, Júlia, era essa aposentadoria que você imaginava? Não? Mas não se preocupem, que essa situação aqui, ela melhora. Em 2083, todos os brasileiros vão estar morando aqui. Um condomínio fechado como esse aqui. Bangu 1, nosso primeiro presídio de segurança máxima. Fala, Curió. E aí, certinho? Vou desenrolar uma paradinha de liberada, mas tá tudo tranquilo, hein? Beleza, parceiro. Aqui dentro, meus senhores, estão os 40 caras considerados os mais perigosos do Rio de Janeiro. 40. O Alibaba tá fora, tá no palácio. Mas os 40 estão aqui, garantido. Olé, Curió. Cantar o que pra nós? Fala, Berardo. Aí, conforme combinado. Tá, mano. Tá aqui as peças. Aí, segura aí. Tudo certo, né? Quero ver mesmo, hein, compadre. Você tá dentro mais o cara aí. Se vocês prestarem atenção, Bangu 1 lembra e muito a realidade atual da nossa cidade. O Rio de Janeiro hoje está, vamos dizer assim, loteado em 3 facções criminosas que estão em constante conflito. Em Bangu 1 é exatamente a mesma coisa. 3 facções criminosas alimentando ainda mais o ódio e a rivalidade entre si. Essa é um caralho. Tá dando dinheiro pra caralho nessa festa. Rapaziada, sapatinho. Um bando de miseráveis que não tiveram chance de educação, que não tiveram chance nenhuma na vida. Trancados e esquecidos nas piores condições imagináveis e sendo controlados por uma polícia com fortes tendências à corrupção. A brigada tá na pista. Avisa lá no 14º que o Banguinho virou. Aí, traz um cafezinho aí que pão puro é foda. Senta! Tu não falou que ia me matar, mané? Vai morrer! Porra, vai tomar no seu cu! Sou sujeito homem! Sujeito não, caralho, mané! É sujeito homem, sou eu, rapaz! E ainda tem gente que abre a boca para dizer que o Brasil é o país da impunidade. Não, pode até ser, para um determinado setor da sociedade, porque para os demais, para as classes subalternas, para os meros mortais, o bicho. Bota pra dentro aí, bota no fogo! Escroto, filha da puta. Aí, mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, traz o colchão aí. Alguns podem até dizer, vão trabalhar bando de vagabundos, mas a taxa de emprego no Brasil atinge 8,6 milhões no primeiro trimestre de 2024. Mas, se não existe trabalho para quem está fora do sistema carcerário, imagine então para um ex-presidiário. Não que esta seja uma justificativa plausível, mas apenas para constatação das vias de fato. A taxa de mendigos negros no Brasil em 2024 já somam 17,5 milhões dos 31,9 mil moradores de rua, o equivalente a 80% dessa totalidade. Essa porcentagem é quase 5 vezes a de mulheres cisgêneros, que representam 17%, 3,7 mil pessoas. Os que se identificam como homens e mulheres trans, travestis, agêneros ou não binários são 568, representando então 3% na totalidade. Em 10 anos, com o dinheiro da verba federal, fora apenas criada 16 mil vagas nos presídios. No ritmo atual, o Brasil precisará de 151 anos para acabar com o déficit de 250 mil vagas no sistema penitenciário. Quem é que lucra com toda essa desigualdade social? Capítulo 2. Doenças infecto-contagiosas dentro do sistema carcerário. As mortes por guerra de facções ou rebeliões são as que mais chamam a atenção da sociedade por sua violência. Há, porém, uma causa mais comum para as mortes em presídios. É uma que não tem cara
não porta arma e não faz barulho, mas pode ser chamada por vários nomes: HIV, sífilis, hepatite, tuberculose. Devido a um conjunto de fatores que envolvem superlotação, escuridão das celas, falta de circulação de ar e ações de prevenção insuficientes, o mal que mais afeta os presos são as doenças. O último levantamento feito pelo governo identificou cerca de 24 mil pessoas com alguma doença transmissível em presídios ou carceragens brasileiras. 7 mil dessas com HIV, 6.500 com tuberculose. A taxa de incidência de tuberculose é 4.500% maior nas cadeias do que fora delas. A cada 100 mil presos, 900 têm a doença. No país, a cada 100 mil brasileiros, 20 sofrem de tuberculose. Para piorar, pouca gente se importa com a dor silenciosa dos presos. Essa dor é de todos, pois a cada 100 brasileiros, 72,8% tem um familiar, um amigo ou um conhecido no sistema carcerário. E a tendência é que em algum momento você ou alguém muito próximo seja encarcerado em breve. Seja por uma fatalidade, seja por uma infração de trânsito, uma pensão alimentícia ou por uma acusação mal infundada. Não interessa os meios nem os motivos. São doenças infecto-contagiosas para todo lado, né, micoses, das quais o próprio preso terá que dar conta, porque não tem um sistema de saúde que o atenda. Olha, o meu neto, ele foi preso dia 22 de setembro, esse ano vai fazer um ano que ele foi preso. Uma das famílias de um dos presos me avisou, dizendo que ele foi desmaiado para o UPA, né, com princípio de tuberculose. Eu estou aqui hoje para querer saber de resultado sobre o meu neto, mas até agora eu estou sem resposta. Eu tenho certeza que ele ficou doente aqui, porque ele nunca teve problema de doença nenhuma. A questão da tuberculose, a gente sabe que a tuberculose é de longe a doença mais frequente, mais potencialmente grave no sistema prisional. A gente tem uma tendência a pensar que as pessoas adoecem de tuberculose na rua e elas que trazem a doença para a prisão, mas a gente fez um estudo aqui há alguns anos que mostrou que isso não é verdade. É a prisão que amplifica a transmissão e favorece o adoecimento dentro da cadeia. E acaba sendo, para alguns, uma pena de morte, quando eles morrem dessa doença porque estão presos. O Brasil fechou o ano de 2023 com 355 bilhões em reservas internacionais. Uma poupança que o governo faz em moedas estrangeiras e que funciona como um seguro contra crises externas. Por outro lado, a precarização dos serviços públicos de saúde apresenta-se de diversas formas, tanto relacionada à instabilidade nos vínculos trabalhistas dos profissionais das instituições públicas de saúde, bem como pelos processos de terceirização e financiamento insuficiente do Sistema Único de Saúde, SUS. Atualmente, os desafios da saúde pública brasileira enfrentam os seguintes desafios: gestão de cuidado com doenças ao invés da prevenção, judicialização, atendimento, sobrecarga, mais falta de médicos, tempo de espera, falta de leitos e, na principal, má administração financeira. A moral é a seguinte: se já está ruim para quem está do lado de fora do sistema carcerário, imagina então dentro dos presídios. Porque o país ele é subdividido em 8 zonas bioclimáticas, cada uma dessas zonas bioclimáticas tem particularidades, né, parâmetros distintos. Então, por exemplo, um estabelecimento, uma arquitetura que eu estou projetando para o Rio Grande do Sul não pode ser a mesma que eu projeto para Alagoas. Nós temos um índice muito alto de hanseníase e tuberculose dentro do sistema prisional. Quem é esse aqui? É seu pai? É? Você sente saudade dele? Sente? Ah, tá bom então, agora você pode ir lá. Que ele passou mal uma noite e uma visita que foi visitar um outro preso falou com a gente que ele foi carregado para o hospital. E chegou no hospital, ele fez um exame
e constou que ele estava com a tuberculose. Aí a visita foi e passou pra gente isso. Aí a gente ficou com medo de ir porque também passa, né? E ele foi ajudar um amigo lá dentro e acabou pegando. E para entrar remédio lá dentro é uma luta. Porque a gente tem que tentar ver no nome da pessoa. E como que a gente vai fazer isso se a pessoa não tá indo no médico? Não tá, já veio a óbito. Ele ficou abandonado dentro do hospital lá em Bangu. Ele tinha 28 anos. Ele foi preso em 2016, no começo, e faleceu no final do ano. Não ficou nem um ano preso. Quais os principais problemas de saúde no sistema prisional? AIDS, tuberculose, sífilis e hepatite estão entre as enfermidades no foco da pasta. A superlotação agrava todo o problema. A cada 6 meses, o banco de dados do sistema penitenciário brasileiro captura cerca de 30 mil casos de AIDS, tuberculose, sífilis e hepatite nos presídios estaduais femininos e masculinos. Pode filmar, a gente filma isso aí por vida. Isso aí apareceu no meu pé faz 3 anos já, e eu já passei por médico já no sistema e nada, só que não resolveram nada e tá se espalhando mais ainda. Tá por conta do meu pé. O sistema carcerário brasileiro é uma máquina para se fazer dinheiro. Não é do interesse da maioria dos governos estaduais ressocializar os detentos. Pois ações como estas não ganham eleições e geram um grande debate e repercussão pública a desfavor de qualquer parlamentar que tentar implantar uma medida ou uma emenda dessas. Portanto, os detentos é que se virem lá dentro. Poucos estão ligando para isso. O Brasil tem em média 8 presos para cada agente penitenciário, segundo o levantamento de 2021 feito pelo G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O sistema não muda, seja em qual governo for, meu parceiro. Nenhum dos parlamentares querem arriscar os seus benefícios e bons salários para defender uma miséria de seres excluídos da sociedade. Cabendo essa árdua função aos agentes penitenciários e sua diretoria para tentar estabelecer, à medida do possível, uma harmonia entre ambos, para que não haja possíveis rebeliões, assassinatos, fugas ou motins. Porém, com tanta desigualdade e as más condições dentro do sistema prisional, nem sempre isso é possível. E acaba que eles têm que passar por cima de uma porção de coisas. Eu sei que acontece uma porção de conflitos na mente desses guardas, né? Causa muito e o Estado abandona eles também. E você não tem uma estrutura psiquiátrica
para poder dar esse atendimento. E os transtornos psiquiátricos nessa população têm uma prevalência maior do que na população geral, porque você lida com todo tipo de gente ali, né? Tudo isso é um paradoxo mal centralizado que dificilmente algum dia vai ser resolvido. Os presos, na verdade, mesmo com familiares e advogados que são uma minoria na parcela total do sistema carcerário, queira sim, queira não, são condenados à sua própria sorte dentro do sistema. E aqui para nós, não adianta fazer denúncias, procurar os direitos humanos, a imprensa ou os órgãos competentes, pois nada vai resolver. E detalhe, existe um processo também terrível, que é a notificação desse corpo para a família, que muitas das vezes nem chega. Às vezes a família vai receber essas notícias no momento que vai visitar o preso, e o preso já se encontra em óbito. A sociedade é muito obtusa nesse tipo de raciocínio. Então a gente quer que tire de lá e ponha na cadeia. O que vai ser feito com ele lá, ninguém está interessado. Muitas das investigações policiais são falhas, mas atente-se a estes fatos. Entrar no sistema carcerário é fácil, mas sabe de uma coisa, sair de lá é bem mais difícil do que se pensa. Então, pensa nisso. Capítulo 3. Quem são os encarcerados hoje em dia dentro do sistema prisional brasileiro? E hoje no Brasil, 1/3 da população carcerária, segundo dados do Ministério da Justiça, está presa em condutas relacionadas a drogas. Quem é o nosso preso? O nosso preso ele é jovem, ele se situa ali entre 18 e 24 anos. Se eu estender um pouquinho esse espectro, eu vou de 18 a 29, eu tenho 70% da população prisional. Em via de regra, ele é pardo. Ele tem só o ensino fundamental, incompleto geralmente. Ele quebra ali na 5ª série, geralmente. Ali dá a quebra, que ele sai e não volta mais para a escola. Ele é desempregado. E aí a estatística de desemprego vai te mostrar que metade da população brasileira de desempregados é jovem. Né? E ele é periférico, ele é da zona periférica. A população tem que entender, a maioria dos presos no Brasil, né, é gente pobre, né, são negros, a maioria não terminou o 1º grau, né? Então a gente tem uma população de miseráveis dentro da cadeia. No Brasil, os crimes mais comuns envolvem roubo, furto, assalto, arrombamento, frequentemente ligado à desigualdade social, falta de emprego e oportunidades econômicas limitadas. Além disso, grupos criminosos organizados têm um papel importante nesse cenário. Em 2023, o Brasil registrou 39.492 homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar, feminicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de morte, o que representa uma média de mais de 108 vítimas por dia. Já no caso de feminicídio, em 2023, publicado no site LastFem e disponível para todo o público, o documento reuniu mais de 2.600 casos de feminicídio tentados e consumados em um ano. Contudo, 1/3 de todos os presos do Brasil estão na cadeia por causa da lei antidrogas. São 215 mil pessoas numa população carcerária de mais de 826 mil pessoas.
Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto na luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. A desigualdade econômica é um dos principais motores que alimentam a criminalidade. A falta de acesso e oportunidade a recursos leva muitos indivíduos a cometerem crime como uma forma de sobrevivência. Educação deficiente e a falta de acesso à educação de qualidade contribui ainda mais para que os crimes sejam mais e mais cometidos. Muito se debate a respeito do assunto, mas a solução que o governo acha mais plausível é prender, julgar e encarcerar cada vez mais. Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. Cara, você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. Ou pode? A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra. Mas ainda existem aqueles que compactuam com todas as formas de injustiça, desde os policiais que recebem uma denúncia, a investigação mal investigada, acusações a bel prazer, prisões e indiciamentos que geram repercussão pública. Mas quantos casos por aí são abafados e encobertos, muitos não chegam nem a serem divulgados por uma polícia, muitas vezes corrupta, e em outros casos por receberem ordens superiores. Tudo faz parte do sistema. Em 2023, policiais paulistas tiveram um salário médio de R$ 6.362, apenas 3,67% acima da média nacional, que da classe significa R$ 3.358, ou seja, nada. E 2,7% a menos do que os salários da classe dos policiais mais valorizados do país, que são os de Goiás, que recebem R$ 10.073 mensais. Entretanto, a polícia hoje em 2024 mais bem valorizada do Brasil é a polícia de Brasília. Todos os policiais militares de todos os estados do Brasil deveriam receber o mesmo salário baseado no salário da PM de Brasília e assim motivar e valorizar os policiais. Mas, em contrapartida a isso, alguns estados dão folgas e um acréscimo salarial por cada prisão realizada. E claro que muitos flagrantes e indiciamentos são forjados. Eu lembro certinho, puseram numa salinha lá que fala que é triagem, todos os agentes que chegavam batiam em mim. Eu pensava que eu ia morrer lá dentro. Na época eu lembro, você falou assim, teve um preso lá que falou pra mim, se comprovar que é o C, eu vou arrancar a cabeça aqui dentro.
Aqui foi encontrado o corpo da Juliana, que era na cozinha, e aqui foi encontrado o corpo da criança. Eu liguei para a moça do Conselho Tutelar e falei para ela, olha, foi o Tiago, eu acusei ele, porque, assim, eu tinha certeza que era ele. Porque a primeira pessoa que poderia ter cometido ali, porque eu moro num bairro que não tem esse tipo de violência, essas violências. Então, a primeira coisa, o Tiago veio na minha cabeça, eu acusei ele. Eu tive uma conversa com um rapaz, assim que quando a Juliana morreu, um vizinho que viu o rapaz aqui, só que ele não quis depor, porque foi um crime muito violento e ele tinha muitos filhos. Isso aí foi em seguida que a Juliana morreu. E no dia, assim, eu conversando com ele, eu falei pra ele, mas e aí, você viu o rapaz? Ele falou assim, não, eu vi, ele estava o tempo todo atrás do poste. Eu peguei, mas e daí? Tal. Aí ele falou assim, eu entrei pra dentro pra trabalhar e não vi mais ele. Tudo bem. Passou, essa conversa passou-se 2 anos e o Tiago ficou preso esse período, eu tive problema de saúde e veio essa conversa novamente no bar que a moça sabia quem era, deu uma certeza quem que era. Eu falei, bem, se não é, o Tiago tá preso, eu tô boa, vou investigar novamente. Voltei a investigar novamente. Uma irmã minha, que mora em Venceslau Braz, uma cidade vizinha daqui de Itajubá, ligou pra mim, falou assim, ô Elza, aconteceu um estupro aqui em Venceslau Braz. Sabe aquele primo da Juliana que mora aqui? Então, ele estuprou a menina e ela tá internada, que machucou muito o seio dela. Ele deu muitas mordidas no seio dela. E aquilo lá foi assim, foi uma lâmpada pra mim. O Dr. Arílio, que era o delegado da delegacia de homicídio, foi bem atuante. Embora ele tivesse concluído o inquérito, ele sempre conversava comigo, que ele falava, ainda tem um pouquinho de dúvida sobre isso aí, e foi através dele, do serviço dele, do Everton e os policiais que atuaram nessa área, que chegaram ao verdadeiro autor. Inclusive fizeram DNA, comprovou que era ele era primo dela. Infelizmente ele tinha uma semelhança física com o Tiago, que eu entendo que levou um menino de 10 anos, que era a única testemunha que diz que viu o Tiago conversando com ela, ele fez foi pela semelhança física mesmo. Tem muita gente que não acredita na inocência, né? Tem medo, vou arrumar serviço com um criminoso. Dados previamente coletados, em 2022, a população carcerária total do estado de Pernambuco representava 34.590 pessoas detidas, para apenas 13.842 vagas, de modo que a superlotação é da ordem de 20.748 vagas, ou seja, um excedente de aproximadamente 250% acima. É preso sobre preso. É por isso que os presídios brasileiros estão superlotados. A questão é prender. A motivação é sentenciar. Capítulo 4. Quem é que paga o preço pelas injustiças da polícia e do poder judiciário? Eu morava no Piranguçu, tinha porco, tinha cavalo, tinha umas criação lá. Eu tive que vender tudo para ajudar a pagar advogado. Teve um cavalo mesmo que eu vendi para um agente penitenciário lá dentro. Meu irmão mesmo, esse um que estava aqui, foi um dos irmãos tudinho que ajudou eu, foi ele. Ele teve que fazer acerto do serviço que ele tinha mais de 10 anos. E meu pai teve que fazer acerto para pagar advogado. Tinha dia, tinha semana assim que não tinha nada para levar para missa, né? Aí eles emprestavam dinheiro dos outros, compravam as coisas fiado para levar as coisas para ir no presídio. Nós sofrimos, gastamos o que não podia e que dinheiro foi tudo jogar fora. Eu sofri pra caramba, nós todos, né? De saber, e quando eu ia lá ver ele, eu tava lá com ele, tava bom. Na hora que eu saía, que eu deixava ele lá, o chão, eu não tinha chão mais.
O judiciário, tanto de primeira como segunda instância, que eu acho que é um absurdo, entendeu que todos os indícios que foram apurados durante o inquérito policial apontavam o Thiago como autor do crime, da Juliana e do filho. E entendeu assim que não houve erro judiciário, porque os indícios apontavam. Então, tanto a juíza como os desembargadores que julgaram o caso, de segunda instância, entenderam que não tinha nada a ser indenizado a ele. Tentamos, o recurso especial foi inadmitido, quer dizer, não subiu para o STJ. Transitou em julgado. Infelizmente, nada a fazer. A finalidade deste documentário é mostrar a realidade do sistema carcerário hoje em dia, pois só quem sabe exatamente como é quem já esteve lá dentro, pois tem a visão do encarcerado, ou seja, do preso, e não teorias de sociólogos que nunca sentiram a flor da pele e não sabem o peso da angústia das graves. Acredito que a maior pressão desse sistema falho está em cima dos dirigentes destes presídios, pois se der alguma merda, algum problema, os primeiros a serem exonerados e culpados são eles. E muitas vezes estes dirigentes estão desassistidos pelo próprio governo, pois muitos deles querem até fazer algo, em prol dos presos, mas sem recurso financeiro fica impossível tornar a pena de quem já cometeu um crime e tem que cumprir mais humana. Raio-X do encarcerado. Superlotação, prisão ilegal e imoralidade dentro do sistema judiciário. O Brasil tem um déficit de 171 mil vagas em presídio, 3 vezes mais do que toda a população carcerária da Alemanha. Em todos os anos, sempre que os presos se rebelam, existe um mutirão promovido pela CNJ que dizem que vão revisar mais de 10, 100 mil, 200 mil processos. Mas para os especialistas, mudanças deveriam ser bem mais profundas. Eu tenho uma ordem de restrição de que absolutamente todos os lugares que eu vou eu não posso mais ir. Eu não posso ir na minha casa, não tenho documento, eu estava num hospício pelado. Não tenho dinheiro, joias, ações, não tenho mais nada. E aí eu descubro que existe uma ordem de prisão pra mim. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, paga quanto você ganhar. E aí esse amigo foi lá, ele falou, vamos nos entregar. Uma pessoa chegou na delegacia e disse, meu filho foi estuprado. A delegada escreveu uma página para o juiz dizendo, esta pessoa é de altíssima periculosidade, precisa ser presa imediatamente. O juiz confia na palavra da delegada, caneta. E aí eu chego na delegacia para ver o que está acontecendo. Eu sou algemado nas mãos e nos pés. Tu foi por conta própria até a delegacia? Fui me entregar. Aí, quando tu disse quem tu era, os caras já te meteram a algema. Não, quando eu cheguei lá, olha só, eu sou não sei o quê. Pá, algema por mão e pé. Tiraram meu óculos, tiraram meu cadarço. O que tá acontecendo? Você é de altíssima periculosidade. Tipo, eu me senti o quê? O John Wick, mano. Eu vou matar a delegacia inteira com óculos. E tipo, meu óculos nem era esse. Era um que só tinha uma alçazinha aqui. Não tinha, a lente era invisível, sabe? Era aquela coisa que você faz assim, quebrou. E vou matar com cadarço como? Olha pra mim, velho. Todo mundo lá, gorila de fortão. Sabe? Aqueles soldados 30 anos na corporação. Que chega falando, qual é, meu irmão? E eu lá, branquelo, azedo, não sei o que e tal, vou matar todo mundo como? Quando me deram comida, não me deram talher. Porque eu passei o dia lá, né, tentando dar esclarecimento. Não, você pode matar a gente com esse talher. Tinha que comer com a mão. Com a mão. E aí, o que acontece? Meu advogado tentou entrar com habeas corpus, mas não deu tempo. Eu fui levado para Bangu. É o presídio de segurança máxima, onde tem todos os líderes do crime, todas as facções do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Fui pra comum. Fui pra cela comum, com todo mundo. Primeira pergunta,
Você é terceiro comando ou você é vermelho? Moço, sou pastor. Tava tudo armado já e tal. A gente descobriu conversas da delegada com a minha ex. Então isso tudo vazou. Então foi bem cruel. Tu tava foi no Camburão que tu foi levado da delegacia? Fui no Camburão com sirene ligada. Sozinho? Pra Só tu? Não. Outros Cabe tipo 2 pessoas de cada lado no Camburão, porque tem um negócio no meio. Aí devia ter umas 15. Caralho. E rolava algum diálogo ali dentro? Sim. Você tá aqui por quê? O que as pessoas respondiam? Eu não paguei pensão. Não paguei pensão. O que eu respondi? Não paguei pensão. Não paguei pensão. Porque são recursos que todo mundo usa pra... pra não dizer o que tá ali. Entendi. Eu vou falar que tô me acusando de estuprar uma criancinha. Sim. Imagina o cara fala, eu tô sendo acusado de estuprar uma criança. Não paguei pensão. Maria da Penha. Entendeu? Que é o que dá cadeia. E aí, eu tento levar pro humor, tá? Mas é muito dolorido lembrar disso. E aí, desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro com a sirene ligada e me jogaram em Bangu. E aí eu tava naquele galpão com outros presos. Tiraram minha roupa, rasparam minha cabeça. E aí, eles perguntaram pra mim assim, qual é o artigo? Os guardas, isso. Eles não perguntam assim. Você não sei o quê! E um monte de palavrão, Tropa de elite, assim. Bem assim, né? Eu entendo, eles lidam com pessoas muito perigosas, né? Mas ali eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eles têm uma técnica de tortura que eles te espancam e não deixam marca. Então eles quebraram o meu rosto e não ficou com hematoma. Pego a toalha. Não vou ensinar a técnica de tortura aqui. Mas é uma técnica de tortura que você até causa hemorragias na pessoa, mas não fica hematoma físico. Então eu sofri deformidades ósseas na face. Até hoje estou tentando tratar. Mano, eu tinha saído do hospício. Eu nem entendia mais o que era real e o que não era. Eu estava completamente anestesiado. E eu ainda estava sofrendo abstinências de drogas pesadas. Imagina 8 dias injetando drogas pesadas em você 24 horas. De repente param. E aí eles me espancaram, eu pelado, e eles me levaram pra cela. Corredor D. Eu fiquei numa ala com muitas outras pessoas. Não tinha água, não tinha comida, muitos insetos, muitos mosquitos, muito frio e muito calor, muito fedor, muita nojeira no chão. E os 2 carcereiros, que eu lembro nitidamente da face deles, posso descrever com detalhes, eu consigo ouvir o som da cela batendo, cara. Eles me jogaram lá dentro nu e disseram assim: quem estuprar primeiro, a gente não bate. Porque ele é estuprador de criancinhas. Quando eu escutei a cela batendo atrás de mim, eu simplesmente fechei o olho e disse assim: Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que foi o que Jesus disse na cruz. Porque eu tinha certeza que meu corpo ia acabar ali, naquele momento. E eu só pedi uma coisa, eu falei: por favor, que eu morra rápido. E aí eu fui para um cantinho, pelado, e fiquei naquela posição fetal. E aí quando tocaram em mim, mano, eu achei que começou. E aí era um preso, me deu um short, o outro me deu uma blusa branca e o outro me deu uma chinela havaiana preta. Eu tenho até hoje. Eu passei 7 dias lá dentro. Eles não levantaram a cabeça pra mim. Durante 7 dias, todas as vezes que eles falavam comigo, eles falavam de cabeça baixa. E ali dentro, ninguém sabia quem eu era. Isso é Deus. Porque isso é humanamente impossível.
Eu coleciono artigos de pessoas que passaram por isso, foram jogadas lá e não duraram 24 horas. Eles me vestiram, eles cuidaram de mim. Até uma semana depois, eu já ter sido fui capa aí de The Guardian, CNN, El País. A mídia sabia mais da minha vida do que meu advogado, do que minha família. E a mídia já comprou a história de que tu era culpado, né? Sim, porque eu saí, não tive acesso a nada meu, nem às redes sociais. Ela estava administrando as minhas redes sociais. Ela vinculou que eu era satanista pra queimar, mas eu era homossexual, satanista e pedófilo. E aí eu brinquei ontem no meu Instagram que é a primeira vez depois de 4 anos que eu tô usando capuz. E eu peguei sem querer, depois de 4 anos. Porque a foto que ela usou pra dizer que eu era satanista é uma foto que eu tô correndo na praia à noite. E aí, pra você ficar mais tranquilo, as pessoas não te pararem e tal, eu colocava um fone e botava um capuz. E como um marido idiota, eu pegava, tirava foto e mandava pra ela. Olha como é que tá legal aqui, vem correr comigo e não sei o quê. Ela pegou essas fotos e diz, tá vendo? Isso aqui era nos rituais que ele participava. Caralho. E as pessoas compraram. Ela veio a público com o apoio de um senador da República que usou a tribuna do Senado para pedir pena de morte ou prisão perpétua para mim. E toda maquiada com tranças, com uma equipe de filmagens, com corte, para dizer que a vida dela tinha acabado, que o marido dela, não sei o que, tinha feito o que fez com as crianças. Isso enquanto você estava nesse processo de hospício, presídio, ela estava aqui na mídia, fazendo tudo, fazendo a novela. E eu não sabia, e eu não tinha como me defender. No último dia que eu tava na prisão, era helicóptero o dia inteiro. O dia inteiro. Da mídia? Da mídia. Pegar imagem. E tal. Só que eu não saía, né? Nem pra tomar banho de sol. A minha comida, os carcereiros deixavam apodrecer pra depois me dar. Cara, porque na cabeça deles eles estavam punindo um estuprador de crianças. Então, por exemplo, eu amo café. E aí tem café da manhã, né, na prisão. Eles te dão café com leite, com pão, que dizem que tem manteiga, mas é mentira. E à tarde te dão café com leite, com pão, que dizem que tem manteiga, mas é mentira. Sim. Porque tem uma regra lá dentro. Não passe mal. Não passe mal. Por quê? Porque se você passar mal, eles te levavam pra um lugar tipo uma solitária. Só que o negócio é bem cruel. E eles te trancavam lá, não tem janela, não tem luz, não tem nada, não tem privada, não tem nada, até você sarar. Caralho. Então a regra é não passe mal. E aí, 7 dias depois, meu advogado conseguiu um habeas corpus. Acho que quem até falou do habeas corpus antes do meu advogado foi o finado Boechat, que deu em primeira mão. E aí eu voltei, mas não sabia pra onde. Eu voltei pra aquele apartamento, mas quando eu saí da prisão, tinha uma multidão pra me linchar. E repórteres plantados lá 24 horas. E aí meus advogados, que graças a Deus, naquela época, né, ele tava com assistente, o cara tem 2 metros de altura, serviu de segurança e conseguiu me proteger da população enfurecida que queria me apedrejar. E a perícia disse no laudo técnico que a criança mentiu a pedido da mãe. Mesmo assim, eu fui preso, torturado e levei 3 anos e meio para provar minha inocência. Moral da história: dependendo da direção do presídio, o que importa é se os presos se matem dentro do sistema carcerário. Dependendo da situação, é até melhor para o governo para atrair novos recursos federais e gerar repercussão pública. Quanto maior o caos instaurado, a reportagem pode chegar a nível nacional e mobilizar os órgãos das mais extremas esferas.
válido lembrar que só em uma guerra entre facções dentro do presídio deixou 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compai, e na unidade prisional da UPP em Manaus, em janeiro de 2017. Você se lembra disso? Aí eu te pergunto, a quem pertence essa culpa? Alguns dizem, eles que se matem lá dentro, pois não valem nada. A força tática de intervenção dentro dos presídios demora horas ou dias para que eles possam intervir dentro do caos dentro dos presídios. Já perceberam isso? Pois, quanto maior a guerra dentro do sistema carcerário, mais se beneficia o sistema. Muito se promete e pouco se cumpre. Essa é a bem da verdade. A questão é, em grandes presídios ou centros de detenções provisórias, principalmente do Sudeste, existe um comando central. Portanto, atualmente, nenhum dos presos ou suas lideranças querem se atrasarem por uma guerra que não são deles e correr o risco de assinarem mais um artigo 121 dentro do sistema carcerário, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Só que em muitos estados não existe um comando central e muitos detentos não percebem isto e compactuam sem entender com o sistema prisional brasileiro. E isso fora mostrado em muitos filmes nacionais e, em principal, no filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. Ou seja, tudo o que o sistema quer em alguns estados é ver uns matando os outros. Depois do choque, a força tática entra e acaba com todo o motim em frações de minutos, ferrando com todos os remanescentes que participaram desse caos. Comandante, a gente está tendo uma oportunidade boa aqui. Nascimento, só um minuto. Para isso eu preciso da permissão do governador. Só um minuto. Com licença. O Comando Vermelho matou as principais cabeças do ADA. Nascimento tá pedindo autorização para entrar e terminar o serviço. Isso é uma boa ideia, governador. Já resolve esse problema de uma vez. E a população vai apoiar, governador. Ninguém mais aguenta esse filho da puta. Não, eu não quero o outro Carandiru. Cadê o cara dos direitos humanos? Eu já mandei levar pra lá, deve estar chegando essa hora. A população carcerária brasileira é comparada a 5.000 cidades que têm menos moradores do que o total de presos no Brasil. 1 a cada 4 presos não fora julgado. Do total de presos hoje, 621 mil foram condenados, enquanto 210 mil estão presos provisoriamente, aguardando julgamento. A população carcerária também é maior do que a de 3 estados do Brasil, Roraima, Amapá e Acre. O engraçado é que no ranking mundial o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que possui 1,7 milhões de presos, a China com 1,69 milhões de presos, superando países como a Índia, que tem 554 mil presos, a Rússia com 433 mil, de acordo com bancos de dados da The World Prison Briefing. Poderíamos enumerar aqui mais de 10 mil erros judiciais, inclusive alguns que levaram a óbito mais de 2 mil detentos acusados injustamente nos últimos 10 anos. Mas de quem é essa culpa? O acúmulo de processos no judiciário e a pressão do sistema fazem com que muitos acusados sejam julgados de forma sistemática. Por outro lado, em 6 de fevereiro de 2015 fora criada a audiência de custódia para evitar uma superpopulação carcerária e o abuso da autoridade policial, lançada pela CNJ em São Paulo. A audiência de custódia evita o aprisionamento de pessoas que poderiam responder em liberdade ou outras medidas cautelares diversas da prisão, especialmente considerando o estado de coisas inconstitucional já apontada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para o sistema penitenciário de todo o país. Quem responde pelos erros do judiciário? Segundo consta, é o Estado que terá que responder pelo prejuízo que a decisão imutável ocasionou a uma das partes, em decorrência de um erro judiciário. O que acontece quando o juiz erra em seu processo?
Após a identificação de erros na decisão ou na sentença, a parte que sentir-se afetada com a decisão irá interpor a um recurso contestando aquilo que está ali escrito. Este vício, de acordo com o artigo 499 do CPC, será sanável por meio de interposição de embargos de declarações, sendo este o recurso cabível ao caso. Mas moral da história, cara, nenhum juiz, errando ou não, vai responder pelos anos de cadeia ou pelas injustiças que você vem sofrendo. Capítulo 5. Dor silenciada, onde o filho chora e a mãe não vê. Lei da Execução Penal. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, é responsabilidade do Estado para prevenir o crime e orientar o retorno deste preso à convivência da sociedade. Teve uma vez que eu perguntei, porque eu sou muito curiosa, e às vezes eu perguntava algumas coisas e ele me falava. E aí eu falei, nossa, tem, acho que eram umas 4 ou 6 camas. E eu falava assim, você dorme em qual? Ele, não durmo na cama, eu durmo aqui no chão. Eu falei, mas assim, por quê? Eu falei, quantas pessoas tem aqui dentro? Esse lugar é tão pequeno. Ele falou, mãe, aqui, às vezes a gente tem que pôr mais de 20 cara, 30 cara aqui dentro. Aí uns dormem em pé, outros dormem deitado, uns esperam pelo outro, porque às vezes não dá nem pra deitar. Dorme perto do banheiro, né, onde tem um cheiro horrível. A condição deles é precária, muito precária. Conforme os últimos dados, cerca de 17 mil pessoas morreram dentro dos presídios brasileiros nos últimos 10 anos, sendo que, ao menos, parte desses óbitos poderiam ter sido evitados, de acordo com os dados dos especialistas, até o final de 2023. Vez ou outra ouvimos falar nos telejornais e nos veículos de comunicação que o Poder Judiciário e a Defensoria Pública irão promover um mutirão judiciário e assim vai. Mas tais fatos só ocorrem quando em algum desses sistemas carcerários começa a pegar fogo. A falta de boas intenções de alguns promotores, juízes ou dos deputados é que se cria o caos dentro do sistema carcerário e, por sua vez, a revolta que automaticamente é demonstrada nas ruas com alto índice de criminalidade. E aí, governo? Para muitos deles é bem mais fácil se livrar do problema. Vamos encarcerar todo mundo do que colocar a mão em vespeiro e realmente resolverem, né, o X da questão do problema. Eles querem? Eu acho que não. Cada nova vaga criada nos presídios brasileiros representa um gasto médio de quase R$50 mil. Outros R$21 mil são necessários à sua manutenção anualmente. A crise carcerária não decorre apenas da violência. É uma crise financeira e de gestão. Segundo o governo, o custo médio para manter um preso nestas unidades é de cerca de 50 mil por ano, ou seja, uma média de R$4.166 mensais, quase 3 salários mínimos. Nesses presídios ainda são adotados períodos prolongados de isolamento. Fazendo aqui um cálculo simples, se comprarmos isso relacionado aos grandes centros de qualquer cidade do Brasil, uma refeição razoável, sem mencionar de boa qualidade, ela custará em média em torno de R$20 por cada uma delas. Vezes 3 alimentação dia, resultam em R$60. Vezes 31 dias mensal, às vezes muito menos, totalizam um valor de R$1.860. Então, por que os presos em determinados presídios comem lavagem? E lógico que a multiplicação de R$1.860 mensais por cada preso, somada a 12 meses, ou seja, um ano, faz R$22.320. Então, como é que um preso custa ao Estado R$71 mil, citado por eles? Aonde é que estão os R$48.860 restantes citados pelo Estado? No meu bolso é que não está. Lembrando que, na maioria dos presídios, os detentos comem lavagem. E se não fossem os seus familiares, para aqueles que os têm, a maioria passaria fome e sucumbiriam à sua própria desgraça. Então,
Como ressocializar um preso? Capítulo 6. As verdades e inverdades que muitos desconhecem ou fingem não conhecerem. O tema tem sido recorrente entre políticos que propõem soluções variadas. Fala-se em privatização, parcerias público-privadas, penas alternativas, tornozeleira eletrônica, navios-prisões, prisões verticais e até em pena de morte. Você não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Quem não tem nada a ver com isso é um juiz criminal que recebe mensalmente cerca de R$37 mil mensais e muito mais. As estimativas de salários têm como base 18 salários mínimos enviados de forma sigilosa ao Glassdoor por pessoas com cargo de juiz nessa localidade, ou seja, no Brasil. Tem juízes com todos os benefícios recebendo muito mais do que R$100 mil mensal. Então ele está preocupado com você aonde? Portanto, um juiz errando ou não em suas decisões processuais, tanto faz, pois quem vai pagar o ônus das consequências será sempre o preso, o sentenciado. O Brasil tem ao menos 36 presídios administrados por organizações sem fins lucrativos, 28 por cogestão pública e privada e 7 por PPPs. São 5 penitenciários federais, um modelo iniciado em 2006 com a unidade de Catanduvas, no Paraná. Sua segurança é reforçada. Outras unidades, porém, não estão livres do descontrole e do crime. Somados os conflitos de facções de 2017 e 2019, 111 pessoas morreram em Manaus em presídios de gestão privada. 111 é o mesmo número de mortes pela ação policial no presídio do Carandiru, em São Paulo, em 1992. Até hoje, o maior símbolo do fracasso do sistema prisional brasileiro.
Os países civilizados olham para a gente da mesma forma que a gente olha para as regiões em guerra, em conflito no mundo inteiro. Se você for ver as recomendações que as embaixadas e consulados dos países civilizados dão para os turistas que vêm aqui, vocês vão perceber que eles olham para a gente como se a gente fosse terra de ninguém. Para nossa vergonha, nós somos os párias do mundo, junto com México, Venezuela e outros países à beira do caos. O Brasil está entre os últimos lugares de segurança pública no mundo. Ele está junto com países como Haiti, Uganda e Libéria. Estamos entre os últimos em controle do crime, eficiência na investigação do crime, rapidez e eficiência do sistema jurídico. A questão da segurança pública no Brasil, ela tem que ser analisada, no meu entendimento, a partir de um dado cru. Nós temos, em média, 60 mil homicídios por ano. Ou seja, um brasileiro é morto a cada 9 minutos. A taxa de elucidação desses crimes no Brasil é de 8%. Nos Estados Unidos, a taxa de esclarecimento de homicídios é de 65%. No Reino Unido, é de 90%. Na França, é de 80%. Hoje no Brasil, nós temos, quando tratamos de segurança pública, de reconhecer que nós vivemos um estado de insegurança pública. Estamos hoje sofrendo uma espécie de desmonte do sistema de justiça criminal. Hoje, a resposta do Estado brasileiro ao crime produz estímulo à atividade criminal. Quando a gente tem edições de leis novas, o que a gente vê é que cada vez mais a gente tem benefícios para quem comete crimes. Receberem apoio da mídia comercial, encontrarem elementos dos poderes executivo, legislativo e judiciário que parecem militar a favor do crime, geram esse caldo que nós estamos vivendo aqui. Então a violência não é o que requer explicação. Que o ser humano, como mamífero, como primata, vai ser violento como é comum na natureza. O que requer explicação é a paz. O que requer explicação é a diminuição da violência. E o Hobbes entendia que a grande obrigação do Estado era garantir segurança, porque na sua concepção o humano em estado de natureza tendia à barbárie.
Então, o Estado, através de imposição de regras de convívio social, ele evita que a barbárie se instaure dentro dos tutelados sobre seu manto protetor. Prover segurança não é à toa que é a principal função do Estado. A abstração que Hobbes faz sobre a superação do estado de guerra de todos contra todos, a superação da barbárie para o mundo civilizatório, é o estabelecimento do Estado por meio de um contrato social. O resultado dessa conjunção de soluções é a criação do sistema de justiça criminal. E por que é o resultado? Porque o sistema de justiça criminal, ele é a junção de instituições que previamente já existiam. Regramento, como a legislação penal, está presente em todas as civilizações antigas. Todos eles tinham regramentos, inclusive muitos com origem na religião, sobre códigos de conduta. A segunda instituição é a polícia, ela também está presente em toda a antiguidade, como frações de exércitos destinados ao controle da vida civil nos momentos de paz. A terceira instituição, que é a criação do acusador formal, do Ministério Público e da sua contraparte, que é o defensor, é uma criação mais moderna e está muito próximo ao início da formação do Estado Nacional, na verdade, da instituição do Estado de Direito, o Rule of Law, tanto inglês quanto francês e depois americano. O juiz é aquele da onde a verdade é definida por alguém que não é nem o braço armado e nem é o parlamento que decide as regras, mas é alguém que pode dizer que, diante dos fatos e das posições apresentadas por quem acusa e por quem se defende, o direito se fez. E o quinto e último elemento é a formação do sistema prisional, que nasce como simplesmente as masmorras destinadas aos prisioneiros de guerra, mas que vem evoluindo também desde a antiguidade para se transformar numa unidade onde não mais está destinada à tortura e à civícia do corpo físico do acusado ou do criminoso, mas sim o seu controle e manutenção da segregação dele do restante da sociedade para que cumpra sua pena. O sistema de justiça criminal, ele é filho direto da tripartição de poderes da democracia liberal. Por isso, ele tem legitimidade e poder para agir. Se perdemos isso, perdemos a civilidade. A onda de ataques e rebeliões voltou a espalhar medo por todo o estado de São Paulo. E agora, até ônibus são alvos dos criminosos. A violência em São Paulo produziu números de uma guerra. Mais de 250 atentados. Quase uma centena de ataques. A maioria ônibus queimados, mas também vans, caminhões, escavadeiras, prédios públicos. Para os serviços de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais, não resta dúvidas de que o PCC orquestrou essa onda de ataques. Os bandidos entram no coletivo e colocam fogo. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Puta que eu pariu. Uma imagem impressionante, só vista mesmo em situações de guerra civil.
e ela foi desenvolvendo um processo mais grave do infarto e acabou vindo a óbito e os agentes não apareceram para socorrê-lo. Eles pleiteiam esse atendimento, mas esse atendimento muitas vezes é filtrado pelos agentes penitenciários que avaliam a legitimidade ou não daquela demanda.
Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele. Muitas vezes. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.